Escolhas financeiras também são espirituais e sim, você é escravo de todas as escolhas que você faz na vida. Eu não sei quando esse choque de realidade finalmente acontece, mas chega um momento na nossa vida que a gente começa a perceber que escolhas que a gente não fez lá atrás ou fez estão afetando a nossa vida hoje. Um exemplo simples para vocês. Gente, sempre que eu me pego falando de finanças, eu falo assim: nossa, que arrependimento de não ter compro um lote quando um lote era 18 mil, quando o lote era 15 mil. Eu lembro que antigamente os lotes eram muito baratos e hoje um lote na minha cidade é 100 mil reais. E tem muita coisa no nosso dia a dia que a gente fala isso ligado a finanças ou não. Inclusive, uma das coisas que mais me ajudou financeiramente a me organizar, a deixar de ser tão consumista, foi pensar que enquanto eu estou gastando um dinheirinho ali com a blusinha, um dinheirinho ali com outra coisinha, um dinheirinho ali com um lanchinho, eu estou cada dia mais distante de conquistar os meus grandes sonhos que precisam de muitos dinheirinhos. E demora também a gente perceber que dinheiro é espiritual. Por mais que a gente vê ímpios prosperando, por mais que a gente vê pessoas erradas prosperando, provavelmente porque eles têm lá os meios deles também, né, de prosperar, porque ser rico é diferente de ser próspero, né? A gente sabe que Deus tem planos e que os planos que ele tem para nossa vida dependem muitas vezes de recursos financeiros e ele sabe que a gente vai precisar desses recursos. Então, eu acredito que Deus sempre provê para tudo aquilo que ele quer fazer. Só que se Deus provê um dinheiro para a gente hoje, do nada, será que a gente para perguntar para Deus, Deus, por que que esse dinheiro apareceu aqui, ó? Por que que essa oportunidade apareceu? É para mim ou não é? Muitas vezes as pessoas pensam assim: eu vou orar por tudo na minha vida. Eu vou orar pelo meu ministério, vou orar pela minha família, vou orar pela minha saúde, vou orar pelo meu casamento, mas financeiramente, em todas as decisões financeiras que ela toma, ela não ora. Ela simplesmente acha que aquilo ali que ela está fazendo na profissão dela é uma coisa natural e que Deus não tem nada a ver com aquilo ali. E é um erro a gente pensar que Deus não tem nada a ver com o nosso trabalho. O nosso trabalho pode e deve impactar a vida das pessoas de forma positiva. A forma que nós nos posicionamos no nosso trabalho, a forma que a gente se comunica, no dia a dia ali com as pessoas, elas conseguem ver ou não ver Cristo na nossa vida. E é interessante observar quantas e quantas pessoas na Bíblia a gente vê que era bem rica, que era bem próspera, e o quanto essas pessoas abençoaram outras vidas porque elas eram generosas. Eu gosto muito da história de Abraão e Ló, que eles tiveram que se separar, porque os bens que eles possuíam eram tanto que a terra não aguentava os dois, porque eles tinham muito gado, então a terra já não tinha alimento para os dois, de tanto que eles tinham gado. E gosto ainda mais da história de José. José, criado como pastor, vendido pelos seus irmãos, escravo no Egito e se tornou governador. E ele teve uma coisa assim mais importante que o dinheiro para aquela época, principalmente para o que ele precisava fazer, ele teve poder. E mesmo ele tendo muito poder, ele não virou a cabeça. Mesmo ele tendo muito poder, ele alimentou toda aquela nação durante uma crise. Mesmo ele tendo muito poder, ele perdoou os irmãos. No meio cristão, tem muito aquela crença de ter dinheiro não é legal. Ser rico não é legal. Se eu for rica, eu vou desviar. Se eu for rica, eu vou amar mais o dinheiro do que amar a Deus. Mas eu acredito que é possível sim você ser rico e não amar o dinheiro. Você ser rico e viver os propósitos de Deus. Você ser rico, ter aqueles recursos, sabendo que aquilo ali é de Deus, não é seu, sabendo que Deus te deu aquela oportunidade porque Ele tem um propósito. Inclusive, eu acredito que tem hábitos que a gente tem que desenvolver na nossa vida para a gente lidar melhor com o dinheiro. Dois hábitos que eu desenvolvi e que eu gosto muito de sempre estar fazendo, planejando para fazer, é primeiro o da doação, da oferta, da generosidade. Sempre que eu tenho roupas, eu me preparo, organizo e levo para o bazar da igreja ou levo para alguém que eu sei que aquele meu tamanho veste aquela pessoa. Então, assim, eu sempre estou doando, ofertando as coisas que eu não uso mais, que eu não preciso mais. E por mais que a gente ache que isso é uma coisa muito pouca, é uma forma de você estabelecer um hábito.
Quando você fica assim, você fica muito mais desapegado. Ah, tem um móvel lá em casa que eu não tô usando, eu vou levar para alguém. Ah, tem esse livro aqui, bati o olho, lembrei da fulana, vou levar para fulana. Compro rifa para ajudar as pessoas, oferto diretamente na vida da pessoa. E assim eu vou praticando a generosidade. E se a gente não consegue ser generoso no pouco, quem dirá no muito? E o segundo hábito que eu tenho praticado muito comigo é o tipo assim, eu era muito consumista. Eu acho que hoje eu ainda consumo bastante, mas eu comecei a pensar assim, será que eu realmente preciso dessas coisas? Eu acho que eu vou me disciplinar a respeito disso. Aí eu comecei a fazer o quê? Todas as vezes que eu quero comprar uma coisa, eu não compro imediatamente. Ah, eu vi uma coisa, tá? Uma cafeteira, achei legal. Isso, gente, ó, da cafeteira, eu tô pensando em comprar uma cafeteira desde dezembro do ano passado. Aí eu pensei, pesquisei, olhei, eu falei, ah, eu acho que eu não vou comprar não, acho que eu prefiro o café do fogão. Tô até hoje. Nós já estamos no mês 5 e eu não comprei a cafeteira até hoje porque eu acho que ela não é tão importante, tão necessária assim. Mas isso não é só para cafeteira, é para roupa, calçado, é para coisas do dia a dia, presentes, comida. Não que eu deixe de comer, mas tipo assim, às vezes eu ia no mercado e eu comprava tudo que eu achava que a gente precisava. Hoje não, hoje eu faço uma lista de compra, mais ou menos ali baseada no que a gente gosta de comer no dia a dia, e compro o que tá lá na lista. Eu não fico lá no mercado olhando a prateleira, caçando o que comprar. Não, eu já vou com a lista, pego tudo que tá na lista e vou embora. É muito raro a gente olhar, né, no mercado, prateleira por prateleira. A gente olha geralmente quando a gente vai em atacadão, que tem muitas marcas diferentes, que tem muitos produtos diferentes, e a gente olha. Mas no dia a dia, eu faço uma lista, vou, compro ali o que tá naquela lista e acabou. E eu sei que ouvir isso pode parecer estranho, né? Pode parecer ser muquirana. Mas sabe o que que é a realidade, gente? Abre a porta do seu guarda-roupa hoje. Olha dentro do seu guarda-roupa. Quantas roupas você tem? Você tem noção que o tanto de roupa que você tem dentro do seu guarda-roupa daria para abrir uma loja? Vai lá na sua sapateira agora. Conta quantos pares de calçado você tem. Tem quantos calçados ali que você não usou ainda esse ano? Porque você tem tantos que usou outros e aquele lá você não usa. Então, quando eu paro para pensar nessas coisas e pensar nos sonhos grandes que eu tenho, eu fico assim: não dá. Se eu não mudar os meus hábitos, se eu não aprender a lidar com o dinheiro, Deus pode me dar quanto dinheiro Ele quiser, que eu vou gastar tudo. E gastar ainda mais, porque aí vão me dar mais limite de crédito e eu gasto tudo. Isso é tão real, gente, essa questão de gastar tudo. Um dia a gente estava no aeroporto e a gente estava na fila para embarcar. E aí a gente estava escutando uma conversa sem querer, porque o pessoal estava na nossa frente, estava numa fila, não tinha como não escutar. O rapaz estava no telefone falando com alguém e ele falava com outro homem na linha que estava pedindo dinheiro para ele emprestado. Aí ele falou assim, não, mas quanto você precisa? Aí o rapaz falou. Aí ele, o quê? 60 mil? Aí ele falou assim, o que que aconteceu? Aí o rapaz explicou, né? Aí ele falou assim, não, mas você não mudou de emprego? Você não tá ganhando bem? Quanto é que você tá ganhando? Aí o outro respondeu, ele falou, uai, mas você tá ganhando 40 mil e não tem dinheiro? Quando eu escutei aquela conversa, eu falei, cara, que surreal. O homem está ganhando 40 mil e ele tem uma dívida de 60. Então você está vendo que o problema não está em quanto você ganha, mas em como você gasta. Se você ganha 10 mil todos os meses, mas você gasta 15 mil todos os meses, vai chegar no fim do ano, você vai ter uma dívida. Agora, se você ganha 10 mil todos os meses, vive com 5 e consegue guardar 5, você vai chegar no fim do ano, você vai ter um dinheirinho ali, ó, rendendo, CDB, muito bom. E aonde entra Deus nisso tudo? Deus tem vários princípios bíblicos. Na Bíblia tem muita coisa, Provérbios principalmente tem muitos conselhos financeiros que a gente devia seguir. O básico tá lá, gente. O básico de gastar menos do que se ganha, tá na Bíblia. Uma outra coisa também que eu gosto muito de observar é que sempre que Deus me dá a oportunidade de ter um bom contrato, ou fazer uma venda muito grande, ou às vezes ganhar ali uma comissão muito grande de uma vez, eu sempre pergunto para Deus se tem algum propósito com aquele dinheiro.
Porque eu entendo que talvez Deus está provendo para algo que Ele quer fazer através de mim. E não para eu gastar à toa. Uma das pregações mais marcantes que eu ouvi em uma palavra de dízimos e ofertas foi pelo meu marido. E ele falou nessa palavra que a gente não vai prestar conta para Deus somente dos 10% que a gente deixou de dizimar e ofertar. E eu pensava que era isso. Eu pensava que, tipo assim, dizimei e ofertei, os 90% que sobrou eu faço o que eu quiser. Mas ele falou que quando a gente for chegar lá no céu, Deus vai perguntar dos outros 90% também. Gente, eu fiquei com tanta vergonha de pensar que às vezes eu ia chegar lá no céu, né? Na época eu gastava bastante. E eu ia chegar lá no céu e Deus ia me perguntar assim: o que que você fez com todos os recursos financeiros que eu coloquei na sua mão? E eu ia falar: gastei tudo. Gastei tudo com roupa, com calçado, com coisa supérflua. É isso. E eu acho muito interessante que o chamado de Deus financeiramente para cada pessoa é diferente. Uma vez eu li um livro, eu não vou lembrar o nome agora. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui nos comentários. Mas ele era mais ou menos assim, tem muito tempo que eu li. Um homem, ele tinha uma empresa, ele dizimava os 10% normal. Quando foi passando o tempo, ele começou a dizimar 10% e ofertar 10%, e ele ficava com os outros 80%. Só que foi crescendo, 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 a parte da oferta sempre foi aumentando. Até que um dia ele pegou, procurou um advogado para ele colocar Deus como sócio da empresa dele. Não sei o que esse advogado arrumou, mas ele fez isso. E eu fico assim, gente, pensando, cara, esse não é o chamado de Deus para todo mundo. Esse foi o chamado para aquele homem. Não tô querendo falar aqui que todo mundo vai ter que dizimar 10%, ofertar 50%. Não. Eu entendi quando eu li aquele livro que aquele era o chamado para ele. E que Deus tem chamados específicos para cada pessoa. E aí eu fiquei pensando, qual é o meu? Porque, tipo assim, tem tantos ministérios, tem tantas coisas diferentes. Às vezes a gente foca aqui no tradicional, né? Na minha região mesmo, o tradicional é você ser pastor, ser cantor na igreja, você servir ali na obra de alguma forma. Mas a gente ouve tantas histórias, por exemplo, de pessoas que faziam missões e abriam creches, abriam orfanatos, ensinavam crianças, adotavam várias crianças. Eu já vi a história de uma família americana que eles adotaram vários filhos. Eles parece que eles tinham um filho só que era deles, o resto era tudo adotado. E os filhos deles também fizeram a mesma coisa. Eles tinham filhos biológicos e adotavam outros. Tem também um grande avivalista ou pregador, não sei, que ele tinha um orfanato. Ele é muito conhecido pela oração. Um que conta que um ônibus, um caminhão, uma vez de leite, estragou na porta do orfanato dele. Orfanato, gente. O cara tinha um orfanato. Eu acredito que isso é um chamado específico. Foi para ele. Às vezes vai ser para alguma pessoa que estava nesse vídeo. Mas cadê a nossa curiosidade de descobrir o que que Deus quer que a gente faça com o dinheiro que Ele nos deu? Eu sempre me pergunto, pai, a audiência que o Senhor me deu não é grande, mas para que que é? O que que eu tenho que comunicar para essas pessoas? O que que o Senhor quer que eu mostre para elas quando eu vou cantar? Deus, essa oportunidade na escala, o que que o Senhor quer que eu cante? O que que o Senhor quer falar com a sua igreja? Então a gente tem que passar a perguntar mais para Deus, não só sobre a nossa casa, os nossos pais, os nossos amigos, a nossa vida particular, mas sobre as nossas finanças.